Oi, gente, tudo bom? Estou aqui de volta com uma nova configuração aqui de câmera e tudo mais, porque teve algumas mudanças aqui. Uma delas foi que meu computador chegou, meu Mac voltou depois de 4 meses e assim ele voltou meio que numa condição do tipo assim, ó, usa ele, mas não abusa, porque assim, ele vai quebrar, entendeu? Então, assim, ele não vai durar muito tempo, né? Já veio aí a confirmação de que, né, o computador, tipo assim, ele realmente parar de vez é questão de tempo. E eu, assim, basicamente não sei exatamente o que fazer ou como fazer para resolver, a não ser que de repente nesse meio tempo aconteça alguma coisa aí que me permita trocar o computador definitivamente, ou quem sabe arrumar esse computadorzinho pequenininho que está aí. Esse computadorzinho até que ele está aguentando bem, mas é sempre fazer coisas um pouquinho mais, né, sem viajar muito na maionese, né, sem exigir muito do bichinho, né. Agora eu estou fazendo de um jeito, porque eu tive que botar o computador está atrás dessa câmera aqui. Então a câmera é uma câmera dessas câmerazinhas portáteis, né? Ela estava em cima do laptop, mas o laptop está aqui na verdade do lado. Então por isso que vocês estão conseguindo ver agora o microfone, porque mudou tudo a disposição, então mudou um pouco as coisas, né? Tanto é que vocês estão vendo meio de baixo e tal, né? É bom porque você fica com aquela carona né, de qualquer porcaria, né? E eu tenho que ficar olhando para baixo, né? E eu, às vezes eu me esqueço disso. E eu, na verdade, estou testando aqui o computador para ver até onde ele vai, esse computador que eu estou do concerto, né? E o cara já falou que eu não quero nem ver esse computador mais na frente, de tanto dor de cabeça que ele já deu. E eu estou vendo o que perna que ele tem. Tem perna para quê? Por enquanto ele não tem perna para nada. É um computador fudido, assim, com um monitor de 27 polegadas, um processador i7 de 3.4 GB, com 16 MB de memória RAM, que na verdade não está servindo para muita coisa. É uma pena, mas é isso aí que ele tem. Estava com esse HDzinho aqui, ó, externo, que tinha um monte de coisa trabalhando. Ele já não está mais reconhecendo esse HD. Não sei se ele queimou o HD, porque esse computador ele tem o toque de Midas ao contrário, né? Que tudo que ele toca queima, inclusive a placa de vídeo dele, né? E tá complicado, né, cara? Assim, chegou ontem do concerto e já tá dando show aí, né? E assim, eu não sei se ele aguenta usar software, que software ele aguenta, vou ter que testar. Para navegar na internet é uma beleza, ele tem uma tela grande, é muito gostoso de você fazer as coisas, mas não adianta você querer ter um computador desse tamanho para ficar só acessando a internet, né? Para ficar navegando, né? Eu preciso para trabalhar, preciso para fazer desenho, né? Preciso para fazer minhas coisas. Né? Não sei se ele vai ter perna para isso. Então já vou ter que pensar em alguma coisa porque como um aliado profissional parece que não vai dar muito certo, né, se eu pensar nele para trabalhar. Mas vamos ver aí como é que fica os próximos dias. O objetivo desse vídeo aqui é a gente falar a respeito de uma notícia que já saiu faz mais ou menos uns 15, 20 dias, que o governo do estado de São Paulo resolveu acabar de vez com o projeto das oficinas culturais. E muita gente se movimentou para tentar reverter a situação, fazer uma movimentação, um manifesto. O pessoal que é ligado lá à Conferência Nacional de Cultura se mobilizou, o pessoal do Flixp também se mobilizou. Eu fui me mobilizar, mas eu não me dei muito bem com as pessoas, porque eu tenho um histórico relativo às oficinas culturais que assim nunca foi assim uma visão tão que legal oficinas culturais e tal. Por quê? A minha formação, a minha formação como desenhista, como alguém que aprendeu a desenhar, veio anterior às oficinas culturais. Eu fui uma pessoa que participei, que estudei curso de desenho nas casas de cultura, né? Eu estudava desenho na Casa da Cultura de Sorocaba. E quando eu terminei a Casa de Cultura, aliás, quando eu terminei o curso de desenho, que eu já estava ali ajudando o Ismael a dar aula para a criançada, já estava vindo para São Paulo, procurando trabalho, isso, aquilo, foi quando estavam implementando as oficinas culturais. E as oficinas culturais, elas já tinham sido implementadas não para ser uma coisa, uma política de cultura
que acrescentasse. Por quê? Se eu não estiver enganado, um dos argumentos que tinha sido utilizado no momento para você adotar as oficinas culturais era o fato de que as casas de cultura elas eram muito centralizadas, como no caso lá de Sorocaba. Ela ficava no centro da cidade. E ela tinha cursos, assim, que eram cursos muito daquela cara caretona, né? Tipo, você fazia um curso de desenho de 4 anos, você fazia um curso de pintura de 4 anos, você fazia um curso de dança de 4 anos. Sempre, geralmente, curso que geralmente era de 4 anos ou 6 anos, enfim, sabe? Curso de piano, curso de canto, curso de teatro. Só que eram cursos em modelos que eram tradicionais, né? E que eram muito engessados, né? E eles não tinham uma cara muito de uma coisa mais popular e também era muito centralizado. E aí, não, vamos descentralizar, vamos tornar aquilo mais acessível, mais popular. É o que eles fizeram. Ao invés deles falarem assim, não, a gente mantém esses cursos tradicionais e a gente coloca um diferencial. Vamos colocar as oficinas culturais para complementar o curso, para as oficinas culturais de repente servirem de um pouquinho, gente. Para que as oficinas culturais, para que as, para que as oficinas culturais sirvam para uma fase anterior a, de repente, você conseguir ter condições de fazer um curso inteiro, ou, de repente, até para uma coisa complementar de um curso inteiro. Imagina que você vai fazer teatro, e aí você precisa de vivências, você precisa de experiências, né? E você colocar como uma coisa complementar à formação tradicional, que não era uma formação de nível superior, era uma formação de nível profissionalizante. Geralmente os cursos eles tinham uma pegada muito grande em procurar fazer com que esses alunos que faziam esses cursos tivessem um desenvolvimento mais técnico do que exatamente artístico, mas o desenvolvimento técnico ele era muito bom. E era um curso que você não precisava pagar, porque assim, no caso de desenhar, no caso de quem desenha, você tinha uma opção que ainda muitas das cidades têm, acho que todo mundo, né, no Brasil tem, que são os cursos pagos, cursos particulares de desenho. Mas curso particular de desenho, quem faz é quem tem condições financeiras para pagar um curso particular de desenho. Assim como você vai fazer uma aula de música, de canto, de sei lá o quê, você vai pagar um professor particular ou uma escola particular, enfim, para você fazer isso. Né? Então, é uma coisa que é acessível para quem pode pagar. Quem não pode pagar não tem acesso nenhum. Quem mora em periferia tem acesso? Não tem acesso. Quem é da camada mais humilde da população vai ter condições, vai ter oportunidade de aprender? Não vai ter oportunidade de aprender. E é um curso que ele tinha uma grade bastante tradicional e tudo mais, mas assim, era um caminho que tinha. Depois que acabaram os cursos das casas de cultura, acabou tudo. E, na verdade, ou você tem dinheiro para fazer um curso, ou você não faz um curso. Aí o que acontece? As oficinas culturais acabaram vindo em substituição dos cursos tradicionais e não em complemento, que isso já é um erro, já era um erro grandíssimo. Só que a gente precisa levar em consideração que o número de pessoas, de fazedores de cultura, trabalhadores de arte, oficineiros e tudo mais, professores, era uma quantidade muito pequena de pessoas que eram beneficiadas, que tinham seu espaço para poder dar aula quando você tinha casa de cultura, porque de repente você tinha lá um professor de música que dava um curso de música, você não ia ter um outro professor de música dando outro curso de música lá dentro. Então você tinha esse espaço muito reduzido, que na verdade precisaria ser é, descentralizado. Então você tem ali uma casa da cultura no centro da cidade, você deveria ter outras casas, inclusive com a opção de oficinas culturais nos bairros, nas periferias, e aí você iria dar oportunidade para outros professores e oficineiros para conseguir trabalho. Mas não foi isso que foi feito. A mesma estrutura física da Casa de Cultura virou oficina cultural. E, na verdade, simplesmente substituiu. Então, aquilo que era para ser, teoricamente, descentralizado não foi necessariamente descentralizado. E o lado, só que teve um lado que você pode imaginar positivo, que pessoas
mais pessoas puderam trabalhar como oficineiros, porque ao longo de um ano você tinha um professor de teatro dando aula de teatro. De repente, em um ano, você poderia ter 4, 5, 10 professores de teatro dando oficinas de teatro. E aí começou a se criar toda uma técnica, toda uma estratégia de fazer oficinas que fossem temáticas. Então, você, na verdade, fazia, se a gente parar para pensar, o cara que vai fazer, para dar aula, vai propor uma aula de desenho, ele a princípio faria assim, vou fazer aqui uma oficina que é de desenho de observação, uma oficina de caricatura, uma oficina de retrato, ou de caricatura e retrato, uma oficina de desenho de natureza morta, uma oficina de perspectiva, uma oficina de luz e sombra, uma oficina. Então você começava a pegar o que seriam matérias de um curso de desenho e você transformava ela em oficinas. Tem uma vantagem? Bom, de repente, uma pessoa que não tivesse condições de fazer um curso inteiro poderia fazer picadinho, 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 né? E você, de repente, cumpriria uma grade curricular maior ao longo de tanto tempo. Só que esse tanto tempo, em geral, era muito mais tempo, de repente, do que se você fizesse um curso regular. E aí o que acontece também é que, vamos supor que você vai fazer um curso ali de desenho, que você vai estudar perspectiva, ou você vai estudar anatomia, geralmente você vai ficar meses e meses fazendo aquela matéria. Então dá tempo de maturar aquela informação, aquele conhecimento, aquele fazer, você faz, aí você no outro dia você vai fazer outra coisa, você vai ter outra matéria, aí de repente você vai ler, ou vou fazer algum trabalho, alguma coisa. Então esse tempo de demora dessa aula para a próxima aula e tal, ela permite uma maturação daquela informação já vista, porque você não simplesmente faz, você vai exercitar, você vai refletir sobre aquilo, você vai tentar comparar com coisas que você vê, sei lá, no seu dia a dia, sabe? Você vai ter uma vivência com relação daquele fazer artístico. E isso dá uma diferença muito grande, sabe, qualitativa. Uma oficina, antigamente, ela podia ser feita. Eu lembro que eu cheguei a fazer, propor oficina, né, cultural, que era um curso básico de desenho, uma parte de um curso básico de desenho, que não era tão básico assim, porque precisava que a pessoa pelo menos já tivesse a noção de desenhar e tudo mais, mas já desenvolvia algumas qualidades de desenho, alguns princípios básicos assim de maneira um pouco mais aprofundada. E foi um curso que demorou 6 meses para fazer, mas eu fazia um curso todo sábado. Então, uma vez por semana eu fazia, e essa uma vez por semana, de certa forma, ajudava o aluno a, né, ter uma maturação. Só que tem um problema, né? De repente, você fazer um curso uma vez por semana, de repente pode ser que o aluno, ao longo da semana, simplesmente se desligue de tudo aquilo que ele está vendo. Então, em vez de maturar a informação se perde. Quando você tem um curso, que mesmo vai, igual quando você está fazendo o curso superior, que é uma aula por semana de cada matéria, mais na segunda-feira é de uma matéria, terça-feira é outra, quarta-feira é outra, você está sempre tratando de assuntos que são correlatos. Então, você está exercitando áreas, conhecimentos, informações que de alguma forma vão complementar aquilo que você teve de uma aula só durante a semana. E isso ajuda muito a você desenvolver, a você aprender. Agora, se de repente você faz um curso ou uma oficina, você vai ver um determinado aspecto durante a semana, até você ver isso daí de novo, e durante essa semana você simplesmente não viu nada. Você foi ler para a escola e viu matemática, português, inglês, aí você foi trabalhar, aí você foi cuidar de casa, aí você foi... Sua cabeça está indo em milhares de outras coisas e simplesmente você não tem a oportunidade daquela informação que você pegou naquele momento realizar, né, os seus desencadeamentos lógicos. E isso faz com que você simplesmente perca aquela informação. Então você viu uma semana, você nunca tinha visto aquilo antes, aquela é uma informação nova,
você de repente não tem a oportunidade de experimentar, de treinar, e aquilo se perde. Na outra semana, basicamente, você não vai se lembrar de quase nada daquilo que foi feito. Então, é uma coisa complicada, né? E aí, as oficinas culturais, elas começaram a ser cada vez mais curtas. Já não permitia tanto tempo, assim, a quantidade de horas que você oferecia começou a ser diminuída, começou a se puxar cada vez mais a parte temática. Então, você poderia fazer, de repente, uma coisa temática. Você faz uma oficina de festa junina. Vamos desenhar quadrinhos ou charges de festa junina. Ou você vai fazer agora um curso de aquarela para você pintar a praia, por exemplo, sabe? Porque é mês de janeiro e é época de férias na praia. Então, sabe? Então você começa, de repente, a puxar, sabe? Coisas assim que são mais temáticas e acaba cada vez menos sendo uma coisa de uma formação um pouco mais direta para ser uma coisa que tem um elemento mais de entretenimento, posso dizer. Não que isso seja ruim, de repente isso é bom, porque enquanto você está fazendo uma coisa para entreter, imagina que sim, que você faz um curso que você, ou uma oficina, né? Que você vai aprender a desenhar segundo o estilo de um desenho animado que é o teu preferido. Pô, você vai ter uma motivação grande para aquilo ali. Só que de repente você corre o risco de perder todo o suporte teórico que você precisaria ter. Então, tudo isso é muito complicado, porque assim, você tem até pré-requisitos, mas você não tem garantia de que todo mundo vai seguir certos pré-requisitos, né, para você fazer aquele curso. Então, você vai falar agora, igual já vi, a oficina de animação, em que a pessoa, nós vamos fazer uma animação parecido com a animação que o pessoal fazia nos Flintstones, por exemplo, né, da Hanna-Barbera. Hoje em dia, Flintstone, acho que a criançada nem sabe o que é, né? Que era uma técnica de animação chamada animação limitada, que era muito interessante até, porque não era aquela animação clássica da Disney, que é bem mais difícil de fazer e é bem mais exigente, mas então você faz sua boquinha mexendo, você faz isso aqui. Hoje em dia, até evoluiu isso em termos de recursos para você ter aquele o tão conhecido cutout, né? Que é mais louco ainda, né, do que isso. E tem gente que faz curso de animação que é cutout, entendeu? Faz curso, faz oficina, você vai fazer cutout. Ou uma coisa também muito em animação muito presente é o cara vai fazer oficina daqueles bloquinhos, né? Flip, nem lembro, não é flip chart, sei lá. Vocês sabem, aquele bloquinho que você vai. E aí, sabe? Porque aquilo ali, de repente, você consegue fazer em meia hora, em uma hora. Mas você não vai estudar animação. Você não vai nem saber quais são os princípios da animação, por exemplo. E tem gente que faz, por exemplo, uma oficina, ou melhor, faz uma oficina para cada princípio da animação, por exemplo, que, na verdade, corresponde a uma aula, né, da coisa básica de animação. Isso lembrando só a parte de animação, por exemplo. Então, o que acontece é que você tem toda a parte que você daria a aula, você está desmembrando e você não tem a garantia de que a pessoa que vai fazer, ela vai saber tudo. Vai dar oportunidade dela, da vontade dela, do interesse dela, e aí você tem que ficar fazendo milhares de coisas para você engajar aquele aluno. Aí você tem que fazer experimentos, você vai ter que fazer exposição, e você precisa entender uma coisa também, que é uma faca de dois gumes. As oficinas culturais, elas vivem disso, vivem de mostrar o que ela está fazendo. Então você faz ali um negócio de um mês e aí você tem que mostrar alguma coisa. Aí aquele mostrar, a mobilização que vai ter, o impacto que vai ser, de repente você fazer uma apresentação ou você fazer uma exposição, sabe, o bafafá que gera vai criar, de repente, pontos positivos ou negativos para você. E esses pontos vão te ajudar a você conseguir fazer, propor e ter espaço para fazer novas oficinas culturais. Então, o que acontece é que você acaba subvertendo o seu objetivo com a oficina cultural. Isso tinha sido absorvido completamente por todo mundo que é oficineiro, porque você deixa, de repente, de se preocupar tanto com a formação e mais com a espetacularização da formação. Sabe, você, de repente, fazer coisas que chamam atenção
você fazer, de repente, ações, que eu tinha visto muito oficineiro fazer isso, ia para a rua, e aí o cara vai lá desenhar, o cara vai lá fazer alguma coisa de faz, e daí chama a atenção de todo mundo à volta e tudo mais. Então, assim, já era uma proposta que tinha um valor dúbio, que, embora todas essas coisas ajudassem a manter, né, a moral da tropa, né, sempre querer fazer coisas diferentes e tal, não ficar naquela mesmice, por outro lado, você muitas vezes acabava desviando. Né? Assim, e é uma coisa que não dá para você colocar, sabe, uma métrica, porque assim, quanto mais você desvia de repente de um objetivo pedagógico, de um objetivo didático, muitas vezes você acaba tendo uma oficina mais atrativa. Eu vi, por exemplo, já gente que faz oficina de stencil, que é aquele negócio que você faz aquelas mascarazinhas em papelão, né, e aí você bota na parede e você e tal. E tem gente que faz a oficina ensinando a fazer o desenho ali que você vai botar no stencil, né, naquele papelão, e você vai recortar, e aí você, de repente, vai lá e pinta, né, colocando aquele stencil na parede. E tem oficina que o cara já tem todo aquele stencil já recortado, já o cara vai lá, escolhe um monte de stencil, aí eu quero pintar isso na parede, e na verdade o cara só está pintando, a oficina é muito legal e tudo mais, mas o cara só está pintando um negócio que já está feito. O que ele aprendeu com aquilo? Ele não aprendeu nada. Ele só passou o tempo. Então, assim, já estava ficando uma coisa que era mais um passatempo, mais um entretenimento, do que um aprendizado, do que uma formação, uma coisa formativa. Tanto é que nos últimos anos estava se transformando num banco de oficinas para que os oficineiros colocassem ali suas ideias, seus projetos, e aquele banco de dados qualquer empresa podia acessar lá e falar: olha, eu tenho uma festa de fim de ano na minha empresa, gostaria de algum oficineiro lá entretesse meus funcionários por 1 hora, 2 horas. Aí vai lá ver ali quantas de 1 hora, tem não sei o que, tem ali de música, tem ali de teatro, sabe? Isso aqui é muito legal e tal. O que acontece é que as pessoas ali da empresa teriam um contrato, porque quem ia contratar ia ser a empresa, não mais o poder público, não mais oficina, né? Inclusive eu acho que esse banco ainda deve existir, que na verdade assim, você já não tem mais nada a ver com cultura, você não tem mais nada a ver com formação popular, você não tem mais nada a ver com acesso, sabe, isso ser acessível à população, simplesmente para você servir de entretenimento para empresas que estejam dispostas a pagar. Então, na verdade, você já subverteu tudo. E estava sendo esse o caminho ao longo do tempo, entendeu? E assim, fica claro, a gente já viu, né, a gente que fazia parte de Casa da Cultura, que se o objetivo era de acrescentar, a lógica não teria sido nem de substituir, teria sido de, literalmente, acrescentar. Mas não foi feito para acrescentar, foi feito para. Não, agora a gente tira essa formação que é um pouco mais formal, um pouco mais endurecida, para uma coisa bem mais solta e tudo mais, e dentro dessa coisa mais solta e tal, que é muito mais aceita, que gera emprego para muito mais gente, que, aliás, não é emprego, gera trabalho, porque a pessoa, enquanto ela está fazendo a oficina, ela está ganhando. Quando ela não faz mais, ela não ganha, então ela não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem nada. Sabe? É uma coisa completamente dentro de uma lógica neoliberal. Se vira enquanto tem. Basta você ver hoje em dia que política de cultura está se baseando praticamente em edital. O edital é muito bom. Quando você está com o edital, ganho. Enquanto você está fazendo o edital, ganho. Mas você não vive de edital. A não ser que você fizesse uma indústria de edital para você. Sabe? Que você ganhasse edital para ficar trabalhando o ano inteiro. E quem consegue fazer isso? Aí quando você faz isso, porque tem gente que faz, aí o cara monta uma puta de uma estrutura, uma corporação praticamente cultural. Aí você faz aquelas coisas que são automatizadas. Então o que acontece é que quanto mais você se especializa para você sobreviver nesses formatos, menos você é encaixado dentro de uma lógica que é orgânica, que é popular, que é espontânea. Esse que é o problema. Então não dá para você fugir, não dá para você, sabe, você diz que você está fazendo uma coisa que é para aumentar, ampliar o acesso, ser mais democrático, ser mais popular, e na verdade você está tornando cada vez menos popular. Porque também, se você parar para pensar, em termos até de edital ou de oficina,
quanto mais você começa a ter pessoas ou empresas que são especializadas nisso, menos você dá espaço para pessoas novas, ou coisas novas, ou empresas novas. Isso vai, assim, você pode forçar os outros a também a montarem essas estruturas empresariais. Então, assim, a última coisa que tem aí é cultura popular, porque você só vê uma lógica empresarial sendo cada vez mais estimulada. E as pessoas que não têm condições de fazer qualquer outra coisa que fuja disso, vai ficar para trás e não vai arranjar emprego, não vai achar trabalho, ela não vai achar espaço, e aí, enfim, vira toda aquela coisa que a gente vê. E se você pensar em termos de cultura popular, a gente vê que nos últimos 30 anos, mas a exigência da sociedade com relação à música, com relação à pintura, com relação a desenho, com relação diminuiu. Por que diminuiu? Porque elas tiveram menos acesso ao conhecimento da arte, da cultura, sabe, as suas normas, as suas regras, os seus princípios básicos, sabe, isso se tornou menos popular, mais distante da população mais carente, da população mais pobre. Só que todo mundo quer se divertir, todo mundo quer cultura. E aí faz a cultura que eles conseguem fazer, aquilo que eles conseguem entender, da maneira como eles conseguem entender, com a qualidade que eles conseguirem fazer. E aí saem umas coisas que daí o cara que é músico há não sei quantos anos, que o cara dava aula, que o cara que é pintor, não sei o quê, e aí fala, isso aqui é tudo uma porcaria, é um lixo, não sei o quê. Porque a gente vê que os caras falam mesmo, os caras detonam. Mas o pessoal não viu que houve todo um processo de décadas de afastamento do conhecimento, sabe, sistematizado da arte, da cultura. E o povo quer fazer cultura, o povo precisa de diversão, o povo precisa, a população ela tem essa necessidade de expressão, de diversão, de, enfim, sabe, de se sentir viva, porque não é só trabalhar, não é só ficar produzindo ali, entendeu? E a gente vê que o que existe entrando e saindo é uma lógica que você só trabalha, só trabalha, só trabalha, só produz, só produz, só produz, porque você tem conta para pagar. Né? Os boletos que você tem que pagar, tudo é os boletos que você tem que pagar. Tudo, 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 tudo. E no máximo, de repente, você tem que juntar dinheiro para não precisar se preocupar com os boletos que vai vir. Porque uma coisa é certa, os boletos vai vir, né, meu? Seja imposto, seja a conta de água do Luiz, o caralho a quatro, entendeu? A única coisa que a gente vive é para pagar boleto. A gente é uma categoria de ser vivo que a nossa função é trabalhar para um cacete para juntar uma grana que cada vez está mais difícil, porque a gente tem que juntar grana, porque a gente tem boleto para pagar. Porque se a gente não tivesse boleto para pagar, a gente não ia precisar trabalhar tanto, e a gente precisa trabalhar tanto, e quando você trabalha tanto, você está dando lucro para alguém, porque, na verdade, tudo isso, todo esse mecanismo, ele só serve, ele só gira, porque alguém lá na ponta vai ter lucro, e vai ter um lucro maior, ou sei lá o que e tal. É para isso que a gente está sendo servido. E essa lógica vai para o comércio, essa lógica vai para a indústria, vai para o agronegócio e vai para a cultura, e vai para, né, a indústria cultural. E não precisa nem ser uma grande indústria, uma indústria pequenininha. Então, a gente começa a ver, quando você percebe toda essa movimentação, que a oficina cultural ela cumpriu o seu papel, o seu objetivo de desvio de finalidade. E a partir do momento que ele conseguiu fazer o desvio de finalidade, ele começou a se mostrar como uma fase do plano de desvio que não era mais necessário, porque o desvio já estava feito. Para que, de repente, você continuar tendo oficinas físicas se você já está tudo pronto? Até o nome da porra da secretaria já mudou. Você sabe que a secretaria é da cultura e economia criativa. Economia criativa, se você for ali no cerne do negócio, economia criativa não é cultura. Cultura é cultura, economia criativa é economia criativa. É você usar coisas que têm elementos de cultura para você ganhar dinheiro. Porque a lógica hoje em dia é assim, tudo só vale a pena se ganhar dinheiro. Você não faz cultura porque a cultura é a identidade de um povo. É uma coisa que une os grupos. É uma coisa que ajuda a você ter lições de sociabilidade, lições de moralidade, de ética, que te ensina a você conhecer o seu passado, a sua origem,
consegue ajudar você a entender o meio em que você está, a natureza em que você está inserida. Sabe, a cultura, ela é uma coisa de integração do homem com o meio. E o meio vai desde o meio da sociedade com o meio ambiente, com a sua história, com a sua origem. Isso é cultura. E aí a cultura ele deixou de ser todas essas coisas para simplesmente ser um elemento que você vai usar para ganhar dinheiro, para ter lucro. E aí o que acontece é que quando não tem lucro, não vale a pena você fazer aquilo. Então, o que é preciso entender é que a gente deixou chegar num ponto em que, de repente, pode ser que nem faça sentido você lutar. A gente precisa fazer uma autocrítica. E foi isso que eu tive muito problema com os grupos, porque o pessoal fala assim, porque lá a oficina cultural botava não sei quantas pessoas para trabalhar, passava não sei quantos. Cara, vamos pensar mais profundamente essa coisa da cultura, sabe? Porque você já está absorvendo toda a lógica do capital já, que é quantas pessoas passam por dia, quanta gente trabalha com aquilo, está tudo dentro de uma lógica produtiva, não está dentro de uma lógica cidadã, porque tem muita gente que confunde uma lógica cidadã com uma lógica produtiva. Eu tenho cidadania se eu ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, eu não tenho cidadania. Não, meu amigo, você é cidadão porque você vive na sociedade. E não porque você dá lucro. Não porque você gera riqueza para o PIB da cidade, do estado, do país. Essa que é a questão. A gente precisa de uma desintoxicação, a gente precisaria de um choque detox, sabe? Dessa lógica de capital gigantesca que faz com que a gente normalize. Pô, legal, eu não, sabe? Eu estou fazendo uma coisa que, puta merda, eu não ganho dinheiro, eu não ganho dinheiro. Mas, cara, é assim, a gente não ganha dinheiro fazendo cultura porque a cultura ela não é valorizada há muito tempo no país. Então, ela não é um produto, já começa por aí, ela não é um produto que sabe, foi tratado para ter atratividade. Então, você não tem, de repente, algo nas suas mãos como produto que as pessoas vão querer. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que eu vejo por aí, assim, vem direto, acha que cultura é uma coisa inútil. Cara, como é que cultura vai ser inútil? Veja todas as coisas que eu pensei, que eu falei aqui com vocês, aqui um pouquinho atrás, aqui nesse vídeo, ela é inútil, porque a gente tem uma vida que ela é insignificante, porque tudo tem que ter utilidade para gerar dinheiro, para gerar lucro, para fazer caixa. Sabe, a gente vive para fazer caixa, porque uma coisa é certa, a gente vai ter conta para pagar. E a gente, cara, tem uma existência que é miserável, que só segue essa ideia de que as contas vieram, as contas virão. E tudo isso precisa ser pago. Tudo precisa ser pago. Se você quer se divertir, você tem que ter dinheiro para pagar. Se você quer sentir prazer, você vai ter que ter dinheiro para pagar. Se você quer descansar, você vai precisar ter dinheiro para pagar. Tudo tem que ter dinheiro. Tudo tem que ter dinheiro. Agora, você acha que uma sociedade que está cultuando esse grau de relação do ser com as coisas é uma sociedade saudável? Para um pouquinho para pensar. É saudável? Então a questão é que não adianta a gente falar assim, vamos reverter o fechamento das oficinas culturais. A gente precisa, antes de mais nada, fazer uma análise interna de cada um de nós e começar a reavaliar o que a cultura é para nós e para a sociedade, para o nosso estar no meio, para que depois disso a gente redesenhe o nosso papel como artista, como fazedor de cultura, para a gente lutar para que tipo de modelo de cultura, ou de oficina cultural, ou de casa de cultura, ou de ensino de cultura, ou de modelo de negócio de cultura, se for para ter ou não ter, enfim, de manifestação cultural que a gente quer que a sociedade absorva e adote. Porque esse processo de fechamento da oficina cultural, isso daí está dentro de uma ideia, de um projeto de sociedade.
Agora, não adianta a gente achar que os caras vão voltar com as oficinas culturais mantendo esse projeto de sociedade, porque esse projeto de sociedade foi feito para que cultura não tenha a menor importância. Então aí vai um convite de reavaliação e reestruturação do teu papel, do meu papel, do nosso papel, como pessoas que são artistas e que querem pensar em cultura, e em cultura como ferramenta de cidadania. E é isso que eu queria oferecer para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos que tenha mexido um pouquinho com vocês. Fala um pouco, né? Pensa um pouquinho, reflete um pouquinho a respeito disso. Se vocês acharam que foi legal, coloque aqui o comentário, dá um joinha para baixo também, não tem importância. Mas me siga aqui, segue o canal, entendeu? Interaja, porque é isso que vai dar relevância para essa rede, para esse sistema, porque é um sistema também que tudo gira em torno do quanto você interage ou quanto você se engaja para que isso tenha alguma relevância dentro do monte de vídeo que é feito por aí. Me segue aí nas redes sociais se vocês acharam legal, interaja. Né? Eu vi os comentários do último vídeo, eu pretendo levar em consideração sim para a gente fazer alguma coisa em cima do que foi dito ali. Eu acho que é uma coisa bem interessante e eu acho que de certa forma tem um pouco a ver com o vídeo de hoje, mas não tudo, né? E é isso aí, gente. Aí, na próxima oportunidade, a gente faz um outro vídeo com outro tema e com outras bobagens. Tá bom? Bye, bye.